participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Então agora nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Esse processo de salvação está acontecendo na nossa vida. Esta revelação de Deus, essa ação do Espírito, está em nossa vida. Então, uma vez nascidos de novo, e portanto feitos filhos de Deus, preservamos a vida de Deus em nós por meio da santificação, para que não percamos esta vida. O que é perder a vida? Perder a vida é morrer. Perder a vida é morrer. Então quem está vivo pode morrer. Então veja, o processo de santificação é este processo que nós precisamos, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, para que esta vida permaneça em nós. Então olha só aqui, Romanos 8, versículo 6, diz assim, ó, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Inclinação da carne é morte, mas a do Espírito, vida e paz. O que é essa inclinação do Espírito? Essa inclinação do Espírito é justamente esse processo de santificação. A inclinação do Espírito é vida e paz. Depois nós temos aqui, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Podemos voltar lá para o nosso slide, né? Então aí nós vemos a ação do Espírito Santo em nossa vida. E aqui então, para concluir, versículo 13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Se viverem segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Que morte é essa? A morte da natureza que está na sua vida, a natureza divina. Então, se viverem segundo a carne, que é dominada pelas paixões do mundo, a carne é dominada pelas paixões do mundo, vocês vão ter morte, caminhais para a morte. Essa natureza de Deus que entrou na vida de vocês por meio do Espírito Santo, naquele momento que nós reconhecemos que a nossa natureza era pecadora, que a nossa natureza era frágil, que a nossa natureza era tão débil, e ao mesmo tempo esta fé nos conduziu à realidade da salvação de Cristo, aí nós recebemos uma nova natureza. Se eu não quero essa natureza velha, eu não quero essa natureza, Deus está aqui em mim, mas eu não quero ela. Deus diz, então tá, agora tu vai receber uma nova natureza. Tu recebeste agora a revelação de que existe algo diferente para a tua vida. E esta revelação de que existe algo diferente para a sua vida vai conduzir você a receber esse algo que você precisa. Veja, é um processo que vai nos conduzindo, vai nos conduzindo, vai nos conduzindo. Somos transformados, aleluia, de glória em glória, segundo a sua imagem. A gente vai ficando mais próximos da imagem de Cristo. Vamos ficando mais próximos, porque Deus nos transforma, a gente fica de um jeito que nos torna aptos ao próximo passo. E aí nós entendemos, né? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Você é santo,
Então agora você vai conseguir se santificar mais. Talvez você esteja aí olhando, né? E pensando assim, mas eu estou tão distante de um padrão de santidade de Deus. Estou tão distante. Não importa a distância. O que importa é esse processo começar na sua vida. Aleluia! O que importa é esse processo começar na sua vida. Você ser santo. E o santo, ele vai se tornar mais santo. E vai se tornar mais santo. E mais santo. E mais santo. Aleluia! Um passo é o requisito para você dar o passo seguinte. E assim você vai indo. E a graça salvadora de Deus vai trabalhando neste processo na sua vida. Vai produzindo isso na sua vida. Então é aí que nós entendemos este versículo da palavra, o versículo 13, que nos mostra. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. A carne vai puxar porque é na terra. A carne não tem a percepção espiritual necessária para nós aperfeiçoarmos a nossa comunhão com Deus, nos aproximarmos de Deus. Vocês vão para a morte. Essa natureza que um dia vocês receberam, a natureza divina, vai morrer. Ou seja, vai sair da vida de vocês. Vai sair da vida de vocês. Agora, tem uma coisa. Se pelo Espírito Santo mortificarem os feitos do corpo, aí sim, certamente vivereis. Amém? Vamos para o próximo slide, uma Valquíria. Olhem só aí. Santificação, o objetivo da ação salvadora da graça divina. Agora nós vamos aqui então por uma espécie de resumo, né? Vamos por uma espécie de resumo aqui. Então vejam só. O que não depende e o que depende do ser humano no processo de salvação. Então nós vimos que existem coisas que não dependem do ser humano. Não depende. E isso que não depende é incondicional, ou seja, o homem querendo ou não, isso já aconteceu. Esse fator incondicional no processo de salvação que aconteceu, o homem sendo amigo ou inimigo de Deus, acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, querendo Deus ou não querendo Deus, isso aconteceu, não depende dele. O homem recebe sem precisar fazer nada por isso. Esse fator chama-se reconciliação. A Bíblia diz que o mundo foi reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus. O mundo foi reconciliado. Então isso aí não depende, isso já aconteceu. Foi uma ação de Deus. Agora, existem algumas coisas que dependem de nós. Há dois fatores que são condicionais no processo de salvação. Né? E aí até está no slide está errado, né? Depois a gente vai corrigir no próximo. Certo? Existem duas coisas que são condicionais. O que é condicional? A justificação e o novo nascimento. Não é reconciliação, né? Aí na corrida, né, eu coloquei reconciliação, mas não, é a justificação. A justificação e o novo nascimento. Isso aí sim, isso é condicional. Condicional a quê? A fé. E outra coisa que é condicional é a santificação. Certo? Então são os dois fatores. A gente vai passar para o próximo slide, irmão Valquíria, e vai estar bem claro isso aí. O que é incondicional? Não depende do homem. É a reconciliação. E agora, as duas coisas que dependem. Uma depende da fé, que é a justificação e o novo nascimento.
são um fator divino condicional à fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho que receber esta revelação. Eu tenho que ter isso na minha vida. Essa revelação que Deus vai dar para a minha vida. Então vejam, a justificação e o novo nascimento são um fator divino condicional à fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ser justificado. Se eu não tiver fé, se eu não receber esta revelação por meio da palavra e da ação do Espírito Santo, é a palavra e o Espírito Santo que me dão essa revelação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então qual é a fonte da fé? É a palavra. A fonte da fé é a revelação que está na palavra, que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, vivificada pela ação do Espírito Santo. Então vejam, a justificação e o novo nascimento são um fator divino condicional à fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ser justificado. O caminho está aberto, o caminho da reconciliação está aberto. O caminho da reconciliação está aberto. Mas se eu não entrar por este caminho, eu não vou recebê-la, eu não vou usufruir. Isso não vai ter reflexos na minha vida. E para eu entrar neste caminho, eu preciso da fé. Eu preciso ter uma revelação da fé. E o novo nascimento, da mesma forma, eu preciso crer que a minha natureza humana é uma natureza pecaminosa, uma natureza que eu preciso abrir mão dela. E eu preciso receber uma nova natureza. Aí acontece o novo nascimento. Então, depende agora de fé, de eu ter essa revelação que a palavra me dá, mediante ela mesma e também mediante a ação do Espírito Santo. Irmã Valquíria, vamos voltar para o slide e a gente vai ver agora o outro ponto, né, que é o segundo ponto, que é condicional. Que aí depende da ação do Espírito Santo em nós. A santificação. A santificação. O que é a santificação? Santificação é a separação. Então, eu vou me separar daquilo que é do mundo, daquilo que é conectado com o sistema do mundo. Não estamos falando aqui de sair do mundo, né, de ir lá para o espaço. Não é que agora estão fazendo esses passeios, né, os passeiozinhos, né, lá para o espaço. Não estamos falando disso. Estamos falando de ser desconectados do sistema deste mundo. Então, para sermos desconectados do sistema deste mundo, para rompermos com aquilo que nos liga a este mundo, essas cordas que nos amarram, né, como aquele navio, né, o navio está preso lá no ancoradouro, né, cheio de cordas, a gente vê, né, aquelas... Além da âncora, né, mas ele tem cordas que amarram ele no ancoradouro. Aí as pessoas vão desatando aquelas cordas, vão tirando a corda, tira uma, tira duas, tira três. E a santificação é isso, Deus vai tirando essas amarras, né, que estão me prendendo ao mundo. Deus vai tirando, tira uma, tira duas, tira três, tira quatro. E sempre tem mais uma para tirar. Sempre tem mais uma para tirar, porque a gente está tão ligado a este mundo, está tão ligado ao sistema do mundo, nós crescemos nele. Nós somos formados e muito de nós tem coisas deste mundo. Muito de nós tem coisas deste mundo. Então vejam, nós dependemos da ação do Espírito Santo por meio da graça divina salvadora. E isso depende de nós, depende do ser humano buscar isso. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. E segundo ponto, depende do ser humano encontrando não receber em vão. Não adianta eu encontrar a graça de Deus, o Espírito Santo vem sobre a minha vida. O Espírito Santo vai me mostrando, olha, isso aqui não é errado, isso aqui vai te prejudicar, isso aqui vai te matar espiritualmente. E eu simplesmente ignoro aquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. É como se ele não estivesse fazendo nada, o Espírito Santo trabalhando. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine, irmãos, gemidos inexprimíveis, ele está angustiado, né? Um termo, vamos dizer, um termo humano. Obviamente que ele não sente angústia como nós sentimos, mas ele sente o zelo
ele está com aquele sentimento, aquele zelo, está entristecido, né, pela rejeição humana, mas ele continua trabalhando. E as pessoas muitas vezes rejeitam essa ação dele. Não a recebem, né? Ou recebem, mas recebem rejeitando, sem dar vazão para aquilo que ele está fazendo. Então vejam, esta ação depende de nós. Temos que buscar a ação do Espírito Santo para a santificação. E segundo, quando nós alcançamos, quando nós recebemos isso, olha, se nós ouvimos a voz de Deus, é que nós já andamos um caminho até chegarmos a este ponto. Mas mesmo chegando nesse ponto, nós podemos rejeitar. E nós vamos estudar em outra lição especificamente sobre esta ação que muitas vezes as pessoas fazem, né, no sentido de rejeitar a graça que eles até encontraram, mas quando encontram, acabam rejeitando. Então isso aí depende de nós. A santificação, este processo de santificação depende de nós, depende do ser humano buscar. E depende de, encontrando, não receber em vão. Então, repetindo aqui rapidamente, ação incondicional que Deus já fez, reconciliação. Agora depende de fé. Nós precisamos crer, precisamos receber essa revelação do que está na palavra, para sermos justificados e recebermos um novo nascimento. E depois continua sendo exigida, necessária, uma ação nossa para que a santificação aconteça em nossa vida. Vamos para a próxima, irmã Valquíria. Em que consiste, então, a ação educadora? Né? Nós vimos agora no primeiro tópico o objetivo da ação educadora. Então, o objetivo desta ação educadora, chamada graça, da graça educadora, essa graça que a ação dela é educar, o objetivo dela é isso. É a nossa salvação. É justificar o novo nascimento e a santificação. Agora, como, em que ela consiste? Agora vamos falar dela especificamente, né? Detalhar um pouquinho ela. Então vejam, a graça salvadora nos leva à santificação mediante o que Paulo chama de paideu, que é traduzido para o português como educar. Né? Tito, capítulo 2, versículo 2, nós já vimos aí no início da lição, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educando-nos. Educando-nos. Vamos para o próximo. O que é educar? Alguém talvez pense assim, educar dá uma aula, né? Imagine só, lá no Oriente Médio, né? A pessoa, num calorão lá de 40 graus, numa aula, calor, suando, né? E alguém dando aula para ele. Mas a graça salvadora, pode passar o próximo? Eu acho que... Isso. Aí o sentido de paideu. Então, o termo usado aqui para educar é paideu. O que é o paideu? O paideu, no grego, é educar. E daí vem... Eu estava falando com um professor de filosofia, né, na universidade, que deu muitos anos essa matéria ligada à filosofia. Ele estava comentando que o paideu, é o termo, né, que vem dar origem depois a pedagogia, ou seja, ensino de criança. Ensino de criança. Então é o ensinar, é o formar, a formação de uma criança. Porque uma educação de criança não é somente o ensino, falar para ela decorar alguma coisa. Não, é a formação. O que uma criança aprende, aquilo ali não está somente indo na mente dela, na memória, está sendo na formação de todo o seu ser, de toda a sua estrutura. Então, paideu né, nesse termo, bem na etimologia da palavra, né, educação no sentido de educar, de formar uma criança. Agora, quando nós vamos olhando
este termo em relação aos usos que a Bíblia tem em relação a ele, a gente vai se aprofundando no sentido que a Bíblia quer nos trazer. Então veja, nós vamos ver, depois tem um quadro aqui que a gente vai ler, vamos ver se a gente consegue ler rapidamente, né, que o termo paideu se emprega 41 vezes lá na Septuaginta, do hebraico iazar, e significa castigar, disciplinar, corrigir. Então veja, ele é mais forte. Então esse sentido, ensinar, não tem o sentido do ensinar comum, que em grego é o didasco, que usualmente damos a palavra educar em português. Essa palavra grega traduzida para educar, o paideu, tem, na verdade, o significado de levar uma pessoa a aprimorar-se mediante o aprendizado, um treinamento por meio de uma disciplina rígida, punições e até açoites, de forma a cultivar não somente o intelecto, mas também virtudes morais e espirituais. A gente vai ver agora aqui também o conceito que tem lá no dicionário de Strongs. Strongs é um grande léxico, de grego, que também ele vai estudando os usos que aqueles termos tinham na literatura da época. Então olha só que interessante aqui. O que esse léxico ele mostra sobre este termo paideu? Ele mostra que este termo ele possui alguns sentidos que eram utilizados naquele tempo. Então, o primeiro sentido é treinar crianças, depois ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender. Então veja, conduzir, não é somente falar, mas é conduzir alguém a aprender, algo sólido, punir ou castigar com palavras, corrigir, daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação de Deus, purificar pela aflição de males e calamidade, ou seja, pela aflição, infligir uma aflição na pessoa para purificar ela de males e da calamidade, punir com pancada, açoitar, de um pai que pune seu filho, de um juiz que ordena que alguém seja açoitado, obviamente no sentido de educativo, da justiça educativa, de mostrar, você não pode fazer isso, então ele diz, vai ser açoitado. Então se usa esse termo também, paideu. Então este termo ele tem vários usos, e nós vamos ver também agora. Então veja, irmãos, vamos ficar aqui um pouquinho na tela isso, para os irmãos perceberem que paideu não é um simples educar, de alguém ficar falando, 2 mais 2 é 4, vamos lá, tabuado, pessoal, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 17, 2 vezes 18, 2 vezes 20, não. É algo que vai conduzir, muitas vezes usando coisas que as pessoas, quem sabe, que estão debaixo daquele processo não vão gostar. Castigar com palavras, corrigir, punir pela aflição de males e calamidade, quem sabe até com pancada, açoitar. Então era um termo forte naquela época. E a Bíblia nos mostra que a educação, quando fala da educação, da forma como Deus educa, usa esse termo que é forte. Vamos ver o contexto bíblico, irmão Valquíria. No próximo aí nós temos alguns versículos bíblicos que nos mostram também esse sentido de paideu. Então veja, no sentido de castigar, Lucas 23:16, pena que a gente não conseguiu colocar todos os versículos aí, em virtude desse problema que tivemos com a internet, e foi só com algum custo que conseguimos montar os slides. Então veja, 23:16, essa palavra diz assim, portanto, após castigá-lo, falando de Pilatos, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Então castigar, este termo é utilizado.
Então, olha, não era. O Pilatos não estava dizendo assim para Jesus, né, ó, não estou gostando do que tu está fazendo. Né, ou, quem sabe, tu te defende, né? Não, ele mandou castigar. Né, mandou castigar, mandou ferir Jesus. Ele foi moído, ele foi dilacerado. É um termo forte. Atos 22, versículo 3 nos mostra que foi instruído, formado por um mestre. Né? Atos 22, versículo 3, que é a instrução, né, que o apóstolo Paulo recebeu do seu mestre Gamaliel. Então também é utilizado este termo. 22, versículo 3, que nos diz o seguinte, né, na sua defesa de Paulo, ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui foi instruído aos pés de Gamaliel. Então não era uma aula, dizia assim o Paulo, eu fui numa aula lá. Eu fui numa aula e depois fui embora. Não, era uma instrução continuada. Quem sabe Gamaliel de vez em quando usava uma palavra forte. Quem sabe ele usava um termo, né, que conduzia Paulo a aprender meio à força, né? Porque olha, Paulo tinha aprendido mesmo, né? Porque ele era, depois ele fala em outra oportunidade, ele era zeloso acima da média. Então Gamaliel era um mestre forte, né? Ele ensinava forte, ele não era um mestre que ensina, se a pessoa aprendeu, se não aprendeu, vai embora sem aprender. Não. Né? Tudo nos mostra que Gamaliel era um mestre forte, era um mestre de pulso, que ele queria instruir de verdade. Né? Disciplinado, 1 Coríntios 11:32, todos conhecem, né? Termo da Santa Ceia, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, o termo disciplina, esse termo também é disciplina. Então vejo a educação de Deus, quando fala assim, educando-nos. Não é um termo assim, educar, faz assim, é esse jeito, não. Simplesmente, né? Seria bom tu fazer assim, mas se não quiser fazer, não. Deus vai conduzindo a pessoa. Algumas vezes com açoites, mas Deus castiga aquele que ama. E nós vamos ver isso aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Que palavra tremenda que nos mostra a palavra correção e disciplina sempre a partir desse original Pai deu. A partir do Pai deu. Então, correção, disciplina. Vamos ler esse versículo? Se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia. Se tiver com a sua revista, pegue a sua revista aí. Certo? Pegue a sua revista. Olhem só aqui. Diz assim a palavra, Hebreus 12, versículos 5 a 11. Mas, quando julgados, somos disciplinados, ou melhor, aqui estamos falando do 1 Coríntios 11, 32, né? Já mencionamos aqui, disciplinados pelo Senhor. Hebreus 12, versículos 5 a 11. Diz assim, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Não menospreze a correção. Essa correção, Pai deu, que vem do Senhor. Nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige. Pai deu também. Pai deu ou paideia, né? Um é o verbo educar, e outro é a educação, né? O substantivo. Paideia é educação e paideu é educar, ou educando, né? O verbo, a ação. Então aqui é usado sempre este verbo, educar. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é ser provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Essa é a correção que nos educa a viver
da forma como Deus estabeleceu pela sua graça, sensata, justa e piedosamente. Para nós vivermos assim, precisamos dessa correção que Deus nos dá. E o apóstolo, escritor da Epístola aos Hebreus, muitos entendem que seja o apóstolo Paulo, né, porque ele fala alguns termos em relação à fé, né, como está em outras epístolas, enfim, alguns termos deles são comuns. Então muitos presumem que seja Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus. Então ele fala, ó, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Alguns, quem sabe, dizem, opa, não, essa aqui não é bom, não, né? Vai doer um pouquinho. Ou quem sabe, considerava ela desnecessária. E ele diz, não menosprezes. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina, o mesmo termo. É para a disciplina, Pai deu esse termo de educar. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Preste atenção aqui, se estáis sem correção, se você não aceita correção, está na igreja, mas não aceita correção, é que você não é filho. Você não aceita a educação de Deus, é que você não é filho. E nós vamos ver na sequência o apóstolo aqui mostrando isso. A pessoa que quer Deus mesmo, que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, que tem uma natureza de Deus, essa pessoa, ela aceita a correção de Deus. Ela aceita. Você vê os próprios animais, né, quando educam seus filhotes, muitas vezes é uma educação difícil, né, derruba o filhote, machuca o filhote, para ele aprender a caçar, aprender a voar. Muitas aves empurram o filhote do ninho, né, para ele forçar o voo. E a natureza dele diz, isso aqui é necessário. Ele sofre um pouquinho, mas ele continua lá, ele continua junto, aprendendo. Então vejam, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, mesmo termo, corrigiam, Pai deu, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, de novo, a palavra Pai deu, para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Agora olha só, toda disciplina, toda paideia, educação, toda paideia, aqui é traduzido por disciplina, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Quando Deus está nos disciplinando para nos conduzir a alguma coisa a mais, nesse processo de santificação, nesse processo de aproximação com Ele, nesse processo que vai fortalecer a nossa vida com Ele, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porque é forte. É forte. Aleluia, nós queremos ser fiéis a Deus, muitas vezes vai vir uma disciplina forte. Aleluia, mas se nós temos a natureza de Deus, se nós somos nascidos de novo, aquilo ali faz bem para nós. Aleluia, aquilo ali nos alegra, porque nós sabemos aonde aquilo ali vai nos conduzir. Então toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Depois que a gente passa por aquele processo de educação, paideia,
Depois que a gente passa por isso, aí a gente recebe fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Exercitados. Exercício é agressão muscular. Às vezes você sai com os músculos doloridos, não é verdade? Se você está fazendo um exercício físico, né? Você está trabalhando lá na lavoura, você está carregando alguma coisa, você está exercitando seus músculos, no outro dia está todo dolorido. Aleluia, mas na próxima vez que você fizer o mesmo trabalho, já não vai mais estar tão dolorido, porque seus músculos vão estar preparados, vão ter sido educados. Aleluia, assim também é. Depois, entretanto, produz fruto pacífico. É gostoso, é tranquilo. Aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Que maravilha! Nessa passagem de Hebreus, mais uma vez, a Bíblia aponta a aceitação dessa educação, que nos afasta de um estilo de vida ímpio e mundano e nos empurra para um estilo de vida santo, como um sinal de que a pessoa nasceu de novo. Ou seja, o crente que não aceita essa correção, esse modo de Deus educar, não é filho, mas é um bastardo. Seria como filho de uma mulher por meio de uma relação adulterina. Apesar de estar na casa com o pai, não é filho biológico. Não tem a natureza do pai. Está ali, quem sabe, sendo criado, está ali recebendo comida, cuidados, mas ele não tem a mesma natureza. Da mesma forma, o crente que não aceita ser contrariado, que não quer a repreensão e a disciplina, mas quer que se lhe faça a sua vontade, esse ainda não nasceu de novo. Está na igreja, é filho da igreja, é membro, quem sabe, batizado, quem sabe tem até cargos, quem sabe tem até uma liderança, mas não é filho do pai. Está na casa do pai, mas ilegitimamente, no sentido de não ter a mesma natureza. Portanto, insiste-se, crentes que ao serem disciplinados ou serem contrariados, ou ainda ao sofrerem os açoites de Deus, não os aceitam. Diz a Bíblia que não nasceram de novo. E diz expressamente. O que ela diz lá? Nós lemos: se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se estáis sem correção, se não aceita correção, logo vocês não são filhos. É expresso aqui na Epístola aos Hebreus. Se não aceita correção, se estáis sem a correção, obviamente, está falando aqui de a pessoa estar sem correção, não porque o pai não corrige, porque ele diz antes que o pai corrige. O pai corrige, é expresso aqui. Que filho há que o pai não corrige? Então o pai corrige, a correção do pai acontece. Se vocês estão sem correção é porque vocês não aceitam correção. E neste caso, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, todos os filhos verdadeiros têm se tornado participantes, então, se estáis sem essa correção, sois bastardos e não filhos. Vocês não têm a mesma natureza do pai, ou seja, está falando aqui de uma realidade espiritual. Vocês não são filhos de Deus, vocês não nasceram de novo. Porque o que nasceu de novo, ele quer a correção, ele quer a disciplina, ele quer esse processo de Deus na sua vida. Aleluia! Se foi nosso tempo, né? Se foi nosso tempo. Nós vamos aqui, irmãos, rapidamente então encerrar, tá certo? Para nós completarmos aqui mais aí uns minutinhos. Então nós temos este quadro, um quadro aqui na nossa revista, um quadro que é em outra cor, que ele mostra exatamente esse conceito de Pai Deus também, do dicionário de grego, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que utiliza exatamente o estudo dos termos gregos. E ele mostra exatamente isso.
Eu vou ler rapidamente aqui. Então diz assim, ó. O termo paideu, relacionado a paideia, que é o substantivo, se emprega 41 vezes na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia para o grego. Traduzindo a palavra hebraica iazar, ou piel, que é castigar, disciplinar e corrigir. O Antigo Testamento dá testemunho da revelação que Deus fez de si mesmo a Israel e da sua intervenção na vida deste. Como resposta ao seu amor e cuidado para o povo escolhido, espera receber, por sua vez, a confiança e a obediência. A nação sacerdotal, olha só que frase é essa. A nação sacerdotal deve ser marcada com a natureza de Deus e se capacitar sempre mais para a esfera da sua santidade. Os problemas que Deus tem com seu povo o forçam a adotar severas medidas disciplinares ou castigo, do hebraico iazar ou musar, traduzido então por paideia lá na Septuaginta. Esta educação da parte de Deus que Israel sempre procura evitar, e não é assim que acontece muitas vezes com a gente também, a gente quer evitar, não quer ser educado. Se Deus educa, se revolta e esperneia porque não quer ser conduzido nessa educação. Mas veja, eu vou repetir esta frase aqui. Os problemas que Deus tem com o seu povo o forçam a adotar. A natureza humana muitas vezes força Deus a adotar essa forma. Aleluia. Eu estou lendo agora um livro, é um livro muito interessante, não conhecia ele, é de uma missionária, que foi missionária na China, e entre uma etnia muito pequena, que não era exatamente chinesa, mas era ao sul, e era uma etnia diferente, embora vinculada também à nação chinesa. E quando ela estava indo para a China, antes de trabalhar com essa etnia, depois que ela foi trabalhar com essa etnia, eu ainda não terminei o livro, então não vou dar todo o livro aqui, não se preocupe, falta ainda um quarto do livro para terminar de ler. Mas quando ela estava no navio, uma missionária que estava lá disse para ela assim, lá no campo missionário, todos vocês, olhou para todos os novos missionários, vocês vão demonstrar a carne que está em vocês aí. E ela ficou indignada, mas onde se viu a gente doando nossa vida aqui para a missão e a pessoa dizer isso, que a gente tem concupiscência, que a gente tem carne. E aí, quando ela começou a receber a pressão lá no campo missionário, muitas vezes ela se revoltava, teve um dia que ela se revoltou e saiu sem rumo. Se foi caminhando, furiosa que estava. Quando estava longe, assim, ela se deu por conta, o que eu estou fazendo? Voltou, se humilhou. E ela mostrou, era verdade o que aquela missionária estava dizendo. A serviço dura. Mas Deus foi mudando a vida dela, foi mudando. E ela depois se tornou uma grande missionária. Então essa educação que da parte de Deus que Israel sempre procura evitar, embora seja para o seu próprio bem, é compartilhada igualmente por todos os membros da nação. Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, é a base da educação religiosa dos filhos. É Deus quem educa. E a criação dos filhos ocorre dentro da esfera deste Deus que instrui com amor. E que castiga, não porque ele quer, mas por causa da recalcitrância dos seus, ou seja, a rejeição, não querer. Ele acaba tendo que castigar, usar esse castigo, que é esse termo. Esse texto aqui está falando justamente do paideu, a presença do conceito de paideu também no Antigo Testamento. Então o sentido de paideu no Antigo Testamento tem esse sentido de castigar em virtude da recalcitrância das pessoas. Então Deus é forçado a usar essa forma de educação. As expressões hebraicas referem-se primariamente ao castigo que o pai deve administrar ao seu filho. E aqui tem várias referências que mostram esse termo sendo usado no Antigo Testamento nesse sentido.
e que Deus permite que seja aplicada ao seu servo por causa da salvação de seu povo. Isaías 53, versículo 5. Assim, em Deuteronômio 11, versículo 2, é a orientação da parte de Deus. Seus tratos educacionais com Israel na história. Por causa do pecado ele castiga, mas em justa medida. Jeremias 10, 24 e 46, 28. O homem pode aceitar ou desprezar, amar ou odiar esta educação. Na sabedoria de Provérbios, há uma mudança paulatina do processo de disciplina para o efeito do mesmo, visando a instrução que precisa ser apreendida, comprada e conservada. Esse aqui é um estudo, então, feito por Brown e Koenen, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. É um estudo que vai ao encontro deste termo, desse estudo que nós estamos fazendo sobre este termo. O que é o educar para Deus? O que é essa educação que a graça salvadora nos dá? E aí nós vamos aqui rapidamente, e já vamos concluir a lição em seguidinha, para os dois efeitos santificadores produzidos pela ação educadora da graça salvadora de Deus. Quais são esses dois efeitos santificadores? Nós vamos estudar eles mais detalhadamente nas próximas lições. Primeiro é o efeito negador. Então, o efeito negador produzido pela graça é um efeito negador, educando-nos ou disciplinando-nos a negar ou deixar o velho estilo de vida. Vou dizer assim, não. Nós vimos lá no versículo que foi base dessa lição, educando-nos a renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Eu vou dizer não para as paixões mundanas e para a impiedade. Então esse é o primeiro aspecto a que a graça vai nos conduzir. Vou tomar um pouco de água aqui. Agora me dei por conta do tempo que eu estou falando sem água, Então, olha só. Essa graça, então, essa educação vai nos levar... Primeiro ponto que essa educação vai nos conduzir a negar. O efeito negador. Renegados a impiedade e paixão mundana. É difícil renegar a impiedade, é difícil renegar as paixões mundanas. Claro que é difícil. É mais do que difícil, é impossível ao ser humano fazer isso. Mas quem é que vai fazer? É a graça de Deus. A graça de Deus vai nos conduzir a isso, vai nos educar, muitas vezes com uma educação forte, mas ela vai nos educando, vai nos conduzindo a este primeiro aspecto da graça, negador. E o segundo aspecto é o efeito positivo ou afirmativo, produzido pela graça. Este efeito, então, impulsiona-nos a dizer sim para uma nova vida. Vivamos... É o final do versículo que nós lemos no início dessa lição. Tito 2, versículo 12. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É o sim. Nós vamos estudar mais profundamente sobre esse sim nas próximas lições. Vamos para o próximo slide, então, irmã Valquíria, então, para sintetizar esses dois aspectos. Então vejam. Quem não recebe em vão a graça divina, mas efetivamente permite que o favor oferecido por Deus tenha lugar em sua vida, experimentará os dois efeitos da educação operada pela graça salvadora. Este paideia operada pela graça salvadora. Ele vai dizer não à impiedade e às paixões mundanas e vai dizer sim a uma vida sensata, justa e piedosamente. São os dois efeitos santificadores produzidos pela ação educadora da graça salvadora de Deus. Vamos para a conclusão e já encerramos. Concluindo então nossa lição aqui, o apóstolo Paulo elege a correta definição da graça salvadora de Deus como núcleo da sã doutrina. A salvação não é consequência de nenhum mérito humano e por isso é fruto da graça divina. Por outro lado, uma vez manifestada a graça salvadora de Deus sobre a vida humana,
ela levará o salvo a renegadas, a impiedade e as paixões mundanas, viver já neste mundo um estilo de vida sensato, justo e santo. Esse estilo de vida produzirá obras meritórias que atestarão a presença da graça salvadora de Deus na vida do crente, impactarão a sociedade e glorificarão o nome de Deus. Nas próximas lições, prosseguiremos estudando sobre os efeitos da educação santificadora da graça salvadora de Deus em seus dois sentidos, o negador e o afirmativo. Olha só aí, irmãos, aí vai estar no chat o link para a chamada, né, o link para a chamada, os irmãos querem deixar a sua presença aqui, e também o link para ter os slides, se você quiser ter os slides com você, na sua casa, para auxiliar a sua aula, você que vai ministrar essa aula lá na sua área, na sua congregação. Vamos ver aqui. Olha só, muitas cidades conectadas conosco, muitas cidades mesmo, que maravilha. Eu vou ler as cidades aqui, eu vou pedir que a irmã Valquíria, por favor, irmã Valquíria, coloque aí na tela o programa Cada Lar Uma Escola, certo? Que nós não colocamos no início, mas é importante, irmãos, olha só. Leia e medite diariamente, você leia isso, medite, né? Cada versículo que está ali naquela sessão, leia e medite diariamente. E é muito importante que você faça programa Cada Lar Uma Escola, certo? Olha só. Você leia a revista, leia na sua casa, leia com seus familiares, cada um lê um pedaço. Vamos estabelecer essa rotina, irmãos. Isso é muito importante. É muito importante. Você lê, você discute o assunto. É tão gostoso isso. Nós vamos bater todas as lições aqui, irmãos, para vocês fazerem isso na sua casa. Leiam a revista com a sua família. Cada um lendo um trechinho, né, uma partezinha do texto, conferindo os versículos bíblicos. E depois nós temos também na revista as perguntas, né, para vocês perguntarem um ao outro e revisar a lição. Então olha só aí, são 5 perguntas sobre cada lição. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Faça isso, você vai ver que gostoso vai ser esta lição. Quem sabe você lê num dia a lição, no outro dia você lê os versículos, e no outro dia você faz as perguntas uns para os outros. Vai ser tão especial. Estabeleça isso como rotina na sua casa e você vai ver como vai ser precioso. E depois você registra o momento, né? Tem uma página aí também na nossa revista, no nosso livro de estudos, que tem para organizar. Então aí a 4ª lição, Ação Educadora da Graça Salvadora de Deus, estudada em 3 de janeiro de 2022, primeira aula do ano de 2022. Participantes, papai, mamãe, o Juquinha, a Sofia, a Doroteia e o Tibúrcio, né? Todo mundo participou. Então ali vai estar registrado e vai ser uma lembrança depois desta aula maravilhosa que você teve na sua casa. Olha só quantas cidades estiveram conosco online aqui conosco. Olha só. Rio Grande do Sul, irmãos de Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Capão Bonito do Sul, Miraguaí, Torres, Viamão, Canoas, Santana do Livramento, São Paulo das Missões, Quaraí, Taquara, Pelotas, Caxias do Sul, Bagé, Canela, Giruá, Granja Vargas, São Miguel das Missões, Vicente Dutra, Caxias do Sul, Guaíba, Esteio, Sede Internacional, Porto Alegre, Uruguaiana, São José do Norte, Sapiranga, Amaral, Santiago, Rosário do Sul, Osório, São Vicente do Sul, irmãos de Mato Grosso do Sul, lá de Maracaju, irmãos de Santa Catarina, nossos irmãos de Criciúma, Vitor Meireles, Arroio do Silva, Nova Erechim, Chapecó, Balneário Rincão, São João Batista, Mondaí, irmãos de São Paulo, irmãos de Cabriúva, Itaquaquecetuba, irmãos também lá do Ceará e leste do Piauí, também lá de Brasília, Distrito Federal, irmãos da Argentina. E olhem só, chegando mais cidades aqui também, lá de Rolante, de São Gabriel e também de Santa Catarina, irmãos de Cantanduvas, Palhoça e ainda do Rio Grande do Sul, mais cidades chegando aqui, Novo Hamburgo. Aleluia, que bênção, meus irmãos. Vamos estar orando nesta hora.
orando agora. E se você puder estar na rede mundial, vamos estar também orando juntos na rede mundial daqui a pouquinho menos de 2 horas, né? Vai começar também a rede mundial. Vamos estar aqui também clamando a Deus. Vamos estar orando agora então. Convidamos você a estar juntamente conosco. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus Cristo, nós chegamos agora diante da Tua presença para te dar graças pela Tua palavra. Te dar graças, ó Deus, pela Tua palavra que é tão poderosa, que é tão maravilhosa. Aleluia, que é tão viva, que é tão transformadora, Senhor Deus. Que coisa maravilhosa é estarmos na Tua presença. Que coisa maravilhosa é recebermos, ó Deus, a presença do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito. O conhecimento do Senhor Deus que nos traz a libertação, que nos conduz um passo a mais, para mais próximo de Ti. Aleluia, Senhor Deus, agora pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada amigo que está nos acompanhando nesta hora. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a sua vida, produzindo, Deus, libertação, produzindo transformação, produzindo renovo, produzindo cura, Senhor, produzindo fortalecimento espiritual. Para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, nós clamamos a Ti, te damos graças por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, oração e união.